Mas aí... Ah, tá. Perfeito. Bom, então, boa tarde, boa noite, né? Senhor Jefferson Rodrigo Bassan, tá correto? Certo. Senhor Jefferson, vou começar agora a colheita do seu depoimento, ok? Primeiramente, eu gostaria de saber se o senhor tem alguma relação de parentesco, amizade íntima ou inimizade com alguns dos réus desta ação. Se o senhor quiser, eu posso ler os nomes. O senhor não conhece, não tem nenhum relacionamento com eles. Então, o senhor se compromete a falar a verdade perante este juízo? E o senhor está ciente que pode responder por crime caso falte com a verdade? Então, eu passo a palavra ao Ministério Público Federal. Tudo bom? Jefferson, gostaria que o senhor, por gentileza, desse uma olhadinha aqui, esse é o seu termo de depoimento que o senhor prestou perante o Ministério Público Federal na data do dia 19 de janeiro desse ano. Eu uso lente, minha vista agora não está assim, então peço perdão. Imagina, só para o senhor poder aí. Peço perdão se... O senhor consegue visualizar assim? Se não, eu tenho uma lupa. Não. Eu tenho uma lupa aqui de fora, então se precisar. Posso começar? Pode ler integralmente, inclusive. O senhor só. E aí depois o senhor dizer se ratifica ou não ratifica. Porque é sobre esses fatos que a gente vai buscar aprofundar. Então, só para refrescar um pouco a memória do senhor. Perfeito. Acho que dá para pôr ali. Tá, beleza. Acho que tem ali, ó. Lembrando. Se eu não tenho aqui uma estação? Então, deixa eu ver. Deixa eu ver uma coisa. Acho que ainda tem 38%. Acho que vai ainda, né? Ai, peraí. Eu vou pegar um negócio. Precisa não, porque eu pensei que eu tinha trazido a bateria. Deixa. Não precisa não. Coloca lá pra não esquecer. Acho que temos. Doutora, eu vou fazer um pedido de manutenção para trabalho para eles. Pra deixar aqui, né? Uma tomada aqui. Isso é ótimo.
Posso fazer uma observação? Ou eu faço depois? A gente vai. O senhor já leu todos? Não, aqui estão aqui não. Na verdade, quando eu que veio do Ministério Público na denúncia do Franco, a primeira operação foram 56 mil, aí tem 8.500. Não reparei. Perfeito.
Isso. Só tem um ponto aqui que eu acho que é bem dessa forma. Quando ele fala do Geraldo, que o doutor Geraldo, em certa ocasião, sobre a reunião que teria ocorrido com Paulo, a qual Paulo teria mandado incluir pessoas que não moravam no trajeto. A gente falou disso. Então, o senhor confirma o que consta nos depoimentos aqui, né? É porque foi assim, ele falou que participou de reuniões, que ele estava em alguma reunião, porque eu conversei com o procedimento de auditoria, conversei com todos, inclusive com o Geraldo. E aí ele falou que estava presente quando ele viu, mas não foram essas... Ele estava presente quando ele ouviu? Estava presente com lideranças políticas e fazendo pedido para incluir outros beneficiários. Mas isso é Mas nessa ocasião ele falou para que fins era para Não, outros beneficiários, mas eram beneficiários que não teriam direito à indenização, ao apartamento. Se tivermos falando dos mesmos, sim. Que veio na denúncia. Como dizer que isso não sei. O senhor diz aqui sobre que o senhor confirmou a veracidade das informações da Mércia, verificando que empregados de Paulo Vieira ou ligados à família de Paulo Vieira de fato tinham recebido unidades habitacionais, mesmo sem serem moradores do lugar. Eu acho só importante deixar claro que eu como auditor, eu olho fatos, as informações. Sim. E se você, nos meus relatórios, eu gerei acho que tem uma denúncia gigante, e para eu conseguir apurar isso, eu tive que separar, eu optei por separar em fases. E eu até deixei claro no relatório que o que eu vi era que aquele pagamento foi para uma pessoa e eu não achei nenhuma documentação suporte que aquela pessoa morava naquela área. Eu nunca achei ligação das empregadas que ela fez. Ela que falou isso no depoimento dela. Mas eu nunca afirmei isso, eu não tenho toda essa informação. Sim, o senhor não sabe se elas moravam lá. Porque eu sei que aquele foi um pagamento que a pessoa não morava lá. Sim, é um pagamento sem documento suporte. Sem documentação suporte. E só com a documentação suporte poderia se fazer o pagamento normalmente. Então estava sendo feito fora da regra. Sim. Nos outros casos, o senhor chegou a analisar assim, uma amostragem de tudo? O senhor olhou todas? Foi objetiva a denúncia que a Mércia fez. Entendi. Mas a Dersa faz essa auditoria assim, só quando tem uma denúncia ou ela faz... Não, o meu programa eu faço um cronograma de auditoria anual. Aí dentro desse cronograma eu tenho a auditoria. São controles internos, na verdade. Sim. E aí lá eu tenho uma parte que a gente, por conta da demanda, que a gente atende denúncias. Então, demandas do Ministério Público e denúncias. Então eu já separo um tempo para essa situação. Sim. E nesse caso foi isso. Tá, mas imagino que o senhor faça também análises regulares por amostragem? Faço. Hoje, por exemplo, a área de reassentamento, como outras áreas, fazem parte do meu programa anual. Aí sim, eu faço uma seleção por amostragem e vou fazer pagamento versus documentação e tudo mais. Aí nessa seleção por amostragem, então, normalmente estão esses documentos suporte. Sim. Então, o procedimento normal, nos casos em que se tem direito, é ter a documentação suporte. Sim. Que é o que garante que aquela pessoa estava que ela morava lá naquela área. O senhor disse aqui que a Mércia tinha muita influência, que ela poderia incluir as funcionárias do Paulo e outros no cadastro.
Você pode descrever um pouco mais, assim, essas... Ela conhecia o processo como profissional bastante. E ela mesma falou, o Geraldo falou, que o Geraldo deu a senha dele para ela. Então, que era uma senha de aprovação. Ela tinha as senhas delas que ela poderia implementar na senha dela. E outra coisa, conversando com as pessoas da área, aí depois eles falavam um caso, eu até citei no relatório, que uma pessoa conseguiu resgatar um bilhete, que ela escrevia no bilhete, inclui essa pessoa aqui no programa. Porque como que, eu vou falar pelo que eu vi no trabalho na área, então pode ser que falte alguns detalhes. Mas a Diagonal, que era a empresa que fazia, ela mandava uma agenda, e essa agenda já seriam pessoas que teriam direito a receber, porque tinha sido uma análise da documentação e tudo mais. E aí funcionários lá da área, quando eu fui conversar, porque depois eu conversei com todos, porque eu tinha quem implementou, nós temos um sistema de workflow, então você consegue observar por onde que passou. E aí depois me falaram, tá vendo, inclusive eu achei esse bilhete porque a Márcia era muito rígida. Então, e aí ela brigava depois comigo porque eu não tinha feito direito, então eu guardei isso para me resguardar, não foi para nada. Mas ela falou, normalmente eu jogava fora, ela jogava fora. Então ela tinha bastante gestão sobre as pessoas da área. Entendi. E esse bilhete foi para incluir uma pessoa indevidamente também? Essa pessoa, eu precisava relembrar, porque foi bastante tempo, mas se me engano foi até do núcleo dela, que eu como eu separei deve ser do núcleo da Mércia. Se quiser, eu posso falar um pouco como começou isso e tudo mais, porque eu acho que fica uma linha do tempo melhor. Mais ou menos dia 20 de dezembro de 2014, o Ministério Público chamou lá, falando que tinha uma denúncia que era para apurar. Aí quando eu cheguei lá, já estava em dezembro, o promotor deu cópias de prints de tela, falando que tinha ido o Alexandre Franco, que ele tinha feito denúncia da Mércia, que estava colocando parentes para receber para ser beneficiado do programa. Aí eu levei para a companhia para analisar, para ver se achava documentação. Eram 5 pessoas que estavam nesses prints. Aí eu fui fazer todo esse trabalho de documentação, suporte ao programa, o que tinha, o que não tinha, vi que o pagamento foi feito de fato e não tinha a restabilidade dessas pessoas. Aí com isso eu comecei aí eu fui ver a Mércia como um todo, então eu fui ver nome de mãe, de pai, nome de irmãs, e aí eu fiz um relatório, esse foi o primeiro relatório, que eu devolvi para o Ministério Público falando isso, falando, de fato essas pessoas não deveriam. E aí depois ele falou, não, então, até o Ministério Público veio pedindo para complementar, porque daí na conversa eu falei que eu estava fazendo. Aí comecei a fazer análise dela, das pessoas que, nome de mãe, de tudo, daí a gente começou a ver se tinha pagamento, senão, e foi um trabalho bastante árduo, porque não foi ninguém. E aí nesse momento ela já começou a ver o que estava acontecendo, ela já sabia. Daí ela veio lá me procurar, ela falou que tinha mais coisa para falar. Eu falei, Mércia, isso não nasceu aqui. E não tem como você falar aqui, depois você vai falar que não falou, não é aqui que você tem que fazer isso. Então, você é no Ministério Público, se você quer falar, você fala no Ministério Público e fala. Daí ela saiu, e aí ela foi lá no Ministério Público, fez aquele depoimento. Aí eu recebi outro ofício no Ministério Público, foi aquela carta gigante dela. Aí lá eu tinha pedaços de fax, eu tinha nomes escrito à mão em papel, uma qualidade bem ruim assim, de informação, não era uma lista, e mais de 3 mil nomes. Então, aí com isso, se eu for fazer, eu vou demorar muito, não vou chegar em lugar nenhum, e aí eu vi que tinha alguns bairros. Então, eu fui separar por localização. Então, lá eu tinha Iracema, Jardim São Francisco, e tinha Oratória também. E aí, daí um desses pedaços do depoimento, ela falava que ela fez uma menção a 5 nomes,
ela falou que o Paulo tinha mandado ela colocar essas pessoas como beneficiárias também. Então, aí eu separei por núcleos. Então, aí eu sempre fui fazendo. Eu peguei esse núcleo menor primeiro, que era nesse paralelo que eu fui fazendo dela. Então, do que ela falou que era do Paulo. Daí eu fui na documentação, para ver se aquelas pessoas que ela falou, eu tinha documentação suporte, sim ou não. Sempre me pegando nisso, porque eu não sou polícia lá, não tenho condições de chamar ninguém, não posso chamar ninguém, você não é, fazer vínculo trabalhista, não tenho essa condição de fazer. Então, aí eu gerei o primeiro relatório, talvez eu troque qualquer ordem, mas foram bastantes. Aí, cada relatório que eu gerava, porque o Ministério Público também, hora ou outra, ele perguntava, né? E isso demorou bastante, era tudo físico, tem poucas pessoas, estava com duas pessoas só que hoje tem mais só duas que me ajudavam ali na auditoria. Então foi um trabalho bastante físico mesmo, ajudar. Então, eu fechei esse nível, a gente conseguiu ver que aquelas pessoas tinham recebido unidades habitacionais e uma ajuda de mudança de R$300. Aí fechei esse relatório e passei para o Ministério Público. Aí nisso a gente já estava trabalhando esses outros 3.000 nomes. Desses 3.000 nomes, tinha Vila Iracema e Jardim São Francisco. Jardim São Francisco, talvez eu não vou falar com precisão, porque mas se não me engano, Vila Iracema, eu acho que a gente conseguiu ver 250 pessoas, 249 pessoas, devido. E Jardim São Francisco, 1.502, se não me engano, 509. Desses 3.000, então, nem tudo que ela falou, alguns eu encontrei pagamentos ali. De pessoas que estavam nessa lista, que eu encontrei pagamentos e encontrei documentação suporte. Então, nem tudo o que ela falou era indevido. Então, um pouco mais da metade daqueles nomes que estavam lá, muito nome repetido, muito... Aí o que ela cita, que eu até falei, se eu não me engano, acho que eu encontrei um ou dois casos de uma pessoa que ela recebeu na Vila Iracema e recebeu no Jardim São Francisco. Mas foram pouquíssimos casos desse montante. E aí eu fechei, a gente fechou esses relatórios. Aí só nesse meio tempo, ainda em 2015, que a gente viu que ela tinha feito, que comprovou, daí eu chamei ela na sala, isso daí foi com RH e tudo mais. Falei, Messi, a gente identificou aqui, eu identifiquei 15 pessoas, porque ela não falou nenhuma desse núcleo. Eu consegui identificar as 15 pessoas aqui da sua relação. Eu passei nome por nome. Ela Daí ela assim, faltaram 3. Então até ele então, estou me sentindo bem até, né? Porque um trabalho de você achar e deixar só 3 de fora, mas ela não falou quem que era. Essas pessoas eu não consegui fechar esse vínculo dela. E aí ela foi dispensada ali em mês 7, se não falo memória, por justa causa. Desculpa, ela falou que faltavam 13, em que núcleo que era? Não, no núcleo dela. Ah, no dela. Daí eu cheguei, se não me engano, foram 15 pessoas, 15 ou 16. Daí ela falou assim, faltam 3 nomes aí. Só que ela não falou quais eram esses 3 nomes e eu não consegui achar nenhum tipo de vínculo mais com ela. Aí eu parei a auditoria, porque sempre estaria lá até hoje. E aí eu fechei Vila Iracema, aí foi aquela vez que eu fechava, eu passava ao Ministério Público. O senhor disse que a DES não deveria pagar invasor. E como é que era? Como deveria funcionar com invasões? Com reinvasões? Quando nós estávamos nesse ponto da conversa, lá no depoimento, estava falando do momento atual, eu não estava nesse período lá quando aconteceu. Hoje, como que acontece? Você faz recentemente ele trata a área e já passa para a empreiteira, consultora. Aí ela, a partir daquele momento que passa, ela é responsável. Então, se tiver uma invasão lá, uma nova invasão, a responsabilidade é da construtora. Você já passou aquela área para a construtora. Sim, então a construtora que pagaria para tirar, ou ou não deixar invadir, ou negociaria, enfim, né?
E o senhor disse que viu, né, registros fotográficos que conseguia ver que as obras eram recentes. Nesse dia eu não achei nenhum cenário. tipo de documentação. Daí eu até tive conversa depois com a Diagonal, daí a gente viu. Aí eu achei, na verdade ali tinha às vezes uma folha só com o nome da pessoa, mas o processo ele é fotográfico, ele é grande. Aí nesse dia a doutora me apresentou uma documentação que a Diagonal tinha apresentado para eles. Eu não tinha, até então não tinha visto isso. Não me recordava. Daí eu fiz essa observação, porque as fotos, você vê assim, era madeira nova, não estava sujo, nada. Foto com uma área interna, não tinha uma pia, que até eles mesmos classificam como cenários. Então, aqui não tem condições de alguém morar, não tem uma pia, um fogão, e você vê que era uma madeira nova. Entendi. Só para, com relação a esses, porque aqui que é até o ponto 3 aqui da denúncia, fato 3, né? Teria havido então, por exemplo, nessa obra do empreendimento de Jacu Pêssego, o cadastramento, pagamento devido a 1.773, pelo relatório que foi apurado, beneficiários irregulares, com relação a gerando um prejuízo no total de quase 6 milhões e meio de reais. Com relação a Vila Iracema, mais 200 pessoas com prejuízo de aproximadamente 2 milhões e 700 mil. Eu acredito que quando você falou os 1.000 e tantos, você está somando já. Isso, que a auditoria foi realizada a 1.773 beneficiários irregulares, invasores e falsos moradores. Não só falsos moradores, mas aquelas pessoas que já estavam entregue à obra. São pessoas que não moravam ali, porque qual que é o fim do reassentamento? Você vai nessa situação e você tem uma ocupação ali e você tratar aquelas famílias. E eu não consegui identificar nada que comprovasse que essas pessoas moravam lá naquela oportunidade. Então, só para poder afirmar, esse pagamento desses invasores, após a entrega a obra para a empreiteira, para a consultora, não seria de responsabilidade da DERS. Então, foi o que eu falei, eu não sei como que era o procedimento quando foi feito a JPS. Eu não sei se tinha esse documento passando para a empreiteira, eu não sei se era assim. Hoje é assim, mas nessa oportunidade eu não sei se teve esse procedimento. Tá, mas se for entregue, não teria sentido a DERS pagar 2 vezes, certo? Se for entregue, a consultora recebeu aquela área, acho que não. Perfeito. Bem, só com relação para a gente poder, para a magistrada poder entender um pouco desse processo, qual que teria sido a participação, não entender da auditoria, né? Porque a gente tem visto aqui que os danos pelo relatório estão bem consubstanciados. Mas também a questão da participação que o senhor Paulo Vieira, né, teve no caso, que o senhor José Geraldo, que a senhora Mércia, que a senhora Márcia e que a senhora Tatiana, dentro do que o senhor se recorda, tiveram nessa associação criminosa, que alguns deles foram imputados, ou mesmo que participaram mais eventualmente, mas de que forma, pelo que o senhor se recorda, eles tiveram um papel no sentido de permitir que isso acontecesse? Ou seja, qual que era o papel de cada um nesse processo para que essa fraude feita, por exemplo, o senhor acabou de falar que a senha do senhor Geraldo teria sido passada para a Mércia, ou seja, essa é uma participação, se comprovada, muito ativa, da alçada dele para a inclusão. Mas de cada um deles, o que o senhor tem a dizer da participação nesse processo? Não tem como falar, não estava nessa oportunidade. Sim, mas eu estou dizendo assim, o seu Paulo Preto, ele era diretor dessa área, certo? Sim. Tem um depoimento da Mércia, falando das inclusões que ele teria solicitado. Mas dentro da estrutura que o senhor analisou, qual seria o papel deles para autorizar esse tipo de pagamento, para rever esse tipo de ato? Estou falando da participação... O senhor Paulo Vieira autorizou, Pacho, desses 2.500 que não eu tenho alçadas lá. Isso. Inclusive hoje, assim, pelo que eu sei. Eu acredito que não são todas que vão para o diretor.
provar. Eu não sei exatamente quais são os valores. Mas eu não tenho como falar qual é a participação. Meu papel foi para a documentação. Eu não estava naquilo, não participei de nenhuma reunião. Pela documentação, o senhor Paulo Vieira chegou a autorizar pagamentos indevidos? No sistema de workflow, que é uma folha, em algumas oportunidades tinha o nome deles lá. Não, é isso que a gente quer saber, ou seja, então, qual que é a participação nesse processo. Parte Mas é desses que falando, pagamentos... assim, pelo que eu sei, não eram todos que iam, não sei qual que era a circunstância. Mas em alguns pagamentos o senhor Paulo Vieira autorizou esse pagamento. Sim. Não, isso que eu estou querendo fazer claro nessa pergunta. Em alguns, não importa quantos, mas em alguns teve a aprovação do senhor Paulo Vieira para que esse pagamento fosse efetuado. Sim, no processo de aprovação da companhia. Sim, não, é que isso daí para o senhor pode estar claro, mas para a gente precisa ficar claro também, entendeu? Por isso que eu estou fazendo essa pergunta. O senhor analisou essa questão de pagamentos em espécie? Assim, quando o senhor entrevistou as pessoas e funcionava? Eu nunca vi pagamentos em espécie. A Mercy falava que isso ocorria. O que eu tenho, eu parei no recibo que a pessoa que ela recebeu, em alguns casos tinham depósitos. Mas eu nunca vi, não sei se eram depósitos ou era sim, eu tenho caso lá de depósitos, ou outro caso só do recibo ali assinado pela pessoa. Entendi. E um caso que a pessoa só tem o recibo, a dessa teria pago como? Ela registra como ela pagava ou não? Não, eu não tenho, na documentação não tenho nada. Segundo a Mercy era em espécie, mas eu não tenho como. Entendi, mas não se arquiva isso como é que é pago? Como é que é? Não, assim, na quando documentação tem o depósito, lá, quando tem o quando eu posso depósito, botar o depósito, quando tem não o tenho, eu tenho um recibo lá. Quando era cheque administrativo, tinha um cheque? Exatamente, aí na casa eu tenho cópia do cheque administrativo. Entendi. Então tinha casos que não tinha nem depósito e nem cheque. Vou ter casos que eu só botei o recibo. Sem depósito ou sem cheque que Parava no saque, então nesse caso parava no saque. não é que não serve, Não, era entrega em segundo dinheiro. ela era em dinheiro. Né? Porque se não tem porque o depósito é que vai ter o saque depois, né? Se deposita na conta, a pessoa saca. Mas o que não tem nem depósito nem saque, então poderia ser em dinheiro. E as pessoas, além dela, o senhor entrevistou outras pessoas do departamento? Falei com todas as pessoas da área. E o senhor chegou a indagar essa questão de pagamentos em espécie ou não? As pessoas também falaram que isso acontecia, que isso era uma prática, acontecia pagamento em espécie. E isso era normal na empresa? Ou quando desde que o senhor entrou na empresa, viu que tinha procedimentos? Eu entrei em 2011 e eu não, pelo que eu sei, nunca aconteceu de 2011 para frente, porque depois foram ocorrendo alterações, parece que nesses procedimentos, talvez eu não precisar todas, mas hoje, por exemplo, você precisa ter CPF, então também não reconhecendo. Isso veio vindo desde 2011, não vi nenhum pagamento, nunca vi um pagamento em dinheiro. Tá, mas naquela época também tinha que ter CPF nesses processos? Sim, sim. Bem, só uma questão, com relação o senhor aqui afirmou com relação às empregadas de Paulo Vieira, que o senhor teria verificado a questão de elas terem ou não documentação de suporte para receberem ligados à família de Paulo Vieira, né? Da filha dele, que inclusive é ré também aqui nesse processo. O que o senhor tem a dizer a respeito se elas de fato não tinham esse suporte? Ela, como os 3.000 nomes que eu analisei, eu vi se tinha documentação de suporte. Eu analisei um nome. Eu não tenho como analisar uma história. Não, sim, eu estou perguntando especificamente delas porque é o objeto dessa ação, mas que você não teria suporte. Um nome. Essa história foi ela que falou. Não tem como entrar nesse mérito. Tá. Perfeito, acho que está. Satisfeitos. Ok. Bom, então vou passar primeiro a palavra para a defesa de inércia. Se já tem algum questionamento.
Tem sim. Tem silêncio. microfone aí Vários. pertinho? Mas eu falo um pouco mais alto, um tom mais alto. Tá, olha, aqui fica. Esse é Sim, pra o é ele. bem longo. É, Aqui. pode utilizar. Está com a palavra, doutor. Excelência, primeiramente, eu peço para o senhor Jefferson, boa noite, senhor Jefferson. Boa noite. Analisar esse documento, que também pode ficar disponível aos autos e já tem cópia dos autos, tá? Certo. O que seria, doutor? É uma planta, Certo. aqui que pode ficar um mapa. Esses dados, o senhor reconhece esse documento, lembra de ter visto? Referente à área Royal 66. Área 66 Royal Park, desculpa. Difícil sintomas. Provavelmente sim. Sobre as áreas inseridas indevidamente, do qual se alega que sejam de pessoas ligadas à família do Sr. Paulo Vieira Souza, o senhor reconhece nesse croquis, nesse É, mapa, doutora. alguma área Depois passa referente? para mim, fica nos olhos. Essa informação chegou até o senhor? Não entendi. Não tá, desculpa a pergunta. É que eu já precisa ter Não, deixa essa pergunta por último, eu faço outra, enquanto não chega até os cuidados do Sr. Jefferson. Ah, tudo bem. Bem, Olha aí, ó, já está com ele. aqui. Nessa área o senhor reconhece alguma área destinada às pessoas ligadas aos familiares do Sr. Paulo Vieira Souza? Eu analisei, só repetir um pouco, uma pessoa, quando ela, para poder ter o benefício do tratamento, eu tenho um like de fotos, eu tenho entrevistas sociais, eu tenho uma série de documentações. Isso aqui eu não sei o que significa, sabe? Sei que aqui é da área do Royal Park, porque eu lembro dessa Venâncio aqui. Quando eu vi, porque eu vi que o Royal Park ele ficava nessa região dessa Venâncio, mas pelo nome eu lembro que era. Certo. ele Quando, era dos seus, locado nessa região. quando da sua análise, quando do seu processo de pesquisa para chegar às conclusões do processo interno que vocês montaram, foram identificadas áreas onde ficavam essas áreas destinadas tanto a essas pessoas relacionadas, como sendo ligadas aos familiares do Sr. Paulo, quanto às outras irregulares? Houve essa busca física desses lugares? Nos documentos eu tenho um número lá, por exemplo, o Royal Park era 66, como que está aqui. Aí ele faz referência a um número que seria daquele cadastro. Isso. Certo. E para a elaboração desse material, a sua conclusão foi de que a dona Mércia é que elaborou todo esse sistema? Não sei dizer. Não sei dizer assim. Se ela que elaborou todo esse sistema. O senhor disse que fez uma O que auditoria técnica. Não, então, mas o que eu disse foi que eu recebi nomes e eu analisei esses nomes. Eu não estou falando que ela é mentora, não sei se ela é mentora, assim, Não, a conclusão. não vou falar isso. O que eu tenho de conclusão é que eu achei pessoas que eram do seu convívio, do seu relacionamento, como irmã, cunhado, que receberam. Eu não achei documentação suporte para que isso acontecesse. Ponto. Tem outras perguntas, excelência. Vamos lá. Senhor Luciano. Desculpe, senhor Jefferson. O senhor esteve com o senhor Luciano, acompanhando a senhora Mércia em janeiro de 2015 no Ministério Público Estadual? Sim, foi quando ela falou que ela tinha mais a falar. E aí eu fui lá só colocar ele em contato com o promotor. E o senhor participou dessas informações que ela prestou, desse depoimento dela? Não O senhor recordo. estava na mesma sala, presente, no depoimento recordo. dela? Não recordo se eu saí ou se eu fiquei lá. Tinha mais alguém com o senhor que foi da empresa Dersa? Provavelmente um advogado. Sempre a gente vai com o advogado da companhia. Certo. O senhor Luciano foi junto? Vocês? Acredito que nessa primeira visita ele foi sim. Porque ela procurou ele
Aí vieram os dois na minha sala falar que ela tinha mais coisa para falar, daí foi onde a gente falou que ela deveria fazer isso no Ministério Público. Na o senhor disse que ela foi dispensada por justa causa, o senhor a convocou aí numa sala e a informou que ela estava sendo dispensada. Mas alguém foi dispensado por justa causa por esses fatos, correlacionado a esses fatos? Não. Então, por justa causa, a Mércia foi a única dispensada. Sim. Então, pode-se concluir que ela é a única responsável na visão de vocês por todos os fatos? Não estou falando isso. Não falei isso muito. Melhor você reformular objetivamente. Porque senão está induzindo É. para falar sim ou não, né, no final. É a conclusão. Foi a única dispensada por justa causa. Não, mas isso é uma foi coisa essa. sua, né? Mas aí eu, assim, por favor, faça as perguntas objetivamente, tá, doutor? Pois, Ela não. foi dispensada por justa causa, porque ali ela assumiu que ela tinha feito isso e não tinha sentido ali na companhia, continuar na companhia exercendo aquela função. Se ela mesma confirmou que ela colocou pessoas ali indevidas. Certo. Sobre o saque, retirada de grandes valores, movimentação de grandes valores em espécie. Você se lembra se esses valores ficavam lá, o senhor analisou isso na sua auditoria? Eu nunca presenciei, não tinha como. Porque se isso ocorreu em 2009. 2009 e 2010. Eu comecei a analisar esses fatos em 2015. Tem mais? Ok. Defesa de Márcia. Sim, eu tenho perguntas. Ele comentou há pouco que outras pessoas também confirmaram que havia pagamentos em dinheiro. Quem seriam essas pessoas ou quantas pessoas? Quem seriam essas pessoas, excelência? Pode responder. Eu conversei com Flávia, que trabalhava com comércio, ela viu. Outra pessoa que chama Deles também, que trabalha com a Mércia, que também confirmou que isso aconteceu. Excelência, nos demais processos, essas outras nomes que ele teria investigado, assim, pela amostragem que ele teve, muitos Eu não fiz a outros- amostragem, eu analisei todos os fatos que ela falou no Ministério Público, que o Ministério Público foi para analisar. Desculpa, então foi analisado 100%. os casos indicados pela Mércia em razão da ida ao Ministério Público. Sim. Além dos casos indicados pela Mércia, foi realizada uma auditoria em outras áreas, ou outros nomes, ou inseridos por outras gerentes? Como eu falei no começo, no meu programa de auditoria anual, coloco todas as áreas de compra, áreas de fundo fixo, auditoria normal, o que acontece. E aí hoje eu seleciono, faço uma amostragem e eu vejo essa documentação. Antes dos fatos da Mércia, era feito todo esse procedimento, toda essa cautela? Entendi. Antes do fato da Mércia, antes de ter chamado a atenção, eu não lembro se em 2015 isso fez parte do cronograma de auditoria. Talvez eu vou direto, eu não queria induzir a resposta. Em outros processos havia pagamentos em dinheiro, isso era outras gerências, outras dimensões, outras áreas, são feitos pagamentos em dinheiro. Tinham recibos lá nessa pasta, nesse processo? Outras áreas, sem ser... Outras amostragens que tinha feito, tinha recibos de pagamento? Não, nesse caso eu não analisei esses... eu comecei a ver, quando eu vejo o cronograma de... Por exemplo, nós estamos agora em 2018. Eu pego os pagamentos agora de 2018, faço uma amostragem e vejo. Acredito que o senhor tenha andado, o senhor chegou a visitar o andar onde ficava esse reassentamento, esse grupo de pessoas onde o senhor foi fazer Com pesquisa? certeza. O senhor verificou se existia um cofre nesse andar? Não chamou atenção. O senhor conhece os funcionários Sidney? O senhor? Eu lembro dele. O senhor conhecia? Sim. Você sabe dizer alguma função? O que o Sidney fazia lá? Não sei. Não sabe dizer. Victor? Não, também.
Victor eu não conheço. Não conhece. O Sidney, porventura, assim, no reassentamento tinha um setor financeiro, tesoureiro no reassentamento? Não sei, O porque senhor eu não não quero esse sabe. controle, se existia. Não devia, né? Porventura, esse seu Sidney, que o senhor conhece, ele também atuava junto ao financeiro ou à tesouraria do DERSA? Não sei. Não sabe informar. O senhor conhece a funcionária Jaqueline? Eu vi o nome dela sendo bastante citado como introdução dos pagamentos, mas eu nunca não falei com ela porque ela já tinha saído da DERSA. O senhor viu o nome, desculpa, o nome Eu dela? vi o nome dela na documentação. Em muitos casos ela era que o nome que estava implantando o pagamento era o dela, mas eu nunca falei com ela, não sei. Porque ela não estava mais acompanhando e eu não tinha como chamar para conversar. Rebeca, o senhor conhece? Alguém conhece o nome? Não conhece. Valéria? Valéria eu conheço. Ela trabalha na área de trabalho até hoje. Qual era a função da Valéria? Não sei, tá lá. Não sabe do Alex, deixa eu pegar esse poder. O senhor conhece o funcionário Alexandre Gomes Franco? Eu conheci no dia que eu fui. Eu trombei com ele no dia do Ministério Público, quando eu recebi essa primeira denúncia. O senhor não sabe, ou sabe dizer qual a função que ele exercia lá no reassentamento? Documentos que ele assinava? O senhor não viu o nome dele também em documentos quando ele fez a auditoria? Não, que me pode. Nossa. Deise Ferreira? Deise, ela, como parte do programa, ela fazia a aprovação da parte financeira orçamentária. Como auditor, né, do DERSA, Isso. Existia algum procedimento de saque de valores e levar para o DERSA? Existia esse procedimento? O senhor sabe me dizer? Não sei. Não sabe dizer. Só a última questão, assim, me desculpa o senhor tardar da hora, mas... Duarte, o senhor conhece algum que está no nome Duarte? Ele trabalhava, acho que ele saiu esse ano. Sabe qual é a função e que setor ele ficava? Eu acredito que na parte financeira. O senhor sabe me dizer assim, a Mércia, ela era, qual a função dela? O senhor lembra? Assistente social, gerente, eu não sei a atribuição, o nome que vocês... Eu não sei qual que era a atribuição, o nome que dá. A função que ela fazia, existia outras pessoas... Existia outras pessoas lá no DERSA que faziam o mesmo serviço dela em outras regiões ou no mesmo assentamento? Não sei. Não sabe. Mesmo na auditoria, o senhor não chegou a perguntar outras áreas, outras pessoas faziam a mesma função, como é que funcionava, como é que ia a campo? O senhor não chegou a fazer isso? Eu tinha uma empresa que ela fazia esse material e a equipe do reassentamento analisava e tudo mais. O senhor não sabe o que dizer, então. A meta fazer todas as áreas, todas as análises, todas as áreas, não sabe. Tá ok, então, não tem mais perguntas. Ok. Defesa de Paulo Vieira de Souza. Seu Jefferson, a auditoria da DERSA... Pode, claro. Obrigada. A auditoria da DERSA, ao final, comprovou a responsabilidade do senhor Paulo Vieira de Souza sobre alguma das irregularidades que foram apuradas? Eu só vou pedir uma gentileza, senhor, porque o senhor está sendo filmado. Desculpa. Não. Isso, tá ótimo. Obrigada. Não tem problema. Conversa meio estranha. Fica estranho mesmo, mas aqui, felizmente. Pode prosseguir, doutora. Desculpa, doutora. Se o senhor, na auditoria, comprovou a responsabilidade do senhor Paulo Vieira de Souza em alguma das irregularidades? Eu analisei, como começou, os beneficiários, se eles eram devidos ou não. Essas responsabilidades, o foco foi de análise documental, devido ou não.
Durante a realização dessas auditorias, eu verifiquei pelos documentos que a própria DEXA juntou no processo, as cópias dos relatórios de auditoria, que você buscava os documentos para poder fazer sua análise junto à diagonal, às gerenciadoras e também junto ao departamento de reassentamento. Como parte do trabalho, para poder fechar esse ciclo, né? Sim. Aconteceu alguma vez de a diagonal não ter a documentação mais, não conseguir achar a documentação? Nesses casos, de forma geral, eu falei com a diagonal, porque a documentação ela poderia estar em 2 lugares, uma na diagonal, uma empresa que fez, ou na própria dessa. Então eu fiz o primeiro trabalho dentro de casa, para ver o que eu tinha de documentação, e aí depois, para complementar, eu fui até as gerenciadoras para ver se existia essa documentação lá. Aí tendo a negativa, só para comprovar que eu não tinha uma documentação suporte. Enquanto auditor da DEXA, em algum outro momento que não seja nessa auditoria específica, o senhor conseguiu constatar alguma irregularidade que possa ser atribuível ao senhor Paulo Vieira de Souza? Não. O senhor sabe me dizer, enquanto diretor de engenharia, que era o cargo do senhor Paulo Vieira de Souza, na época desses fatos, qual era a atribuição dele específica em relação à conferência de cadastro, documento e autorização? Qual era o ponto da responsabilidade dele? O senhor sabe dizer? Eu não estava no período dele, então eu não sei como que era a rotina nesse... como que era a rotina nesse período. Entendi. O senhor sabe, quando o senhor fez toda essa auditoria, o senhor viu, conseguiu constatar qual que era o volume de cadastros e de pessoas, autorizações que eram submetidas às instâncias superiores do reassentamento, a quantidade de coisas, de documentação que existia para analisar? Não vou saber precisar a quantidade de documentação que gerou nesses empreendimentos, mas eram bastante. Só nesse caso foram 3.000 que eu analisei. Excelência, eu só queria entender o que ela quer dizer com instâncias superiores. Instâncias superiores do reassentamento, são as gerências e diretorias. Não, então é isso. É bem grande. De famílias reassentadas Não, e desculpa interromper novamente, porque no início do depoimento dele, ele disse que, assim, que eram poucas vezes que a diretoria teve que autorizar, porque eram valores mais altos, e agora o senhor está Não, o que eu entendi da pergunta era o volume de famílias, por exemplo, que eu gerei que eu gerava nos empreendimentos. Foi essa a pergunta, doutora? Se eu não entendi errado. Na verdade, eu fiz essa pergunta e eu também queria saber qual a quantidade de matéria que posteriormente era enviada para a diretoria, para as gerências, para que elas também apreciassem e autorizassem. Se o senhor sabe dizer qual era a quantidade. Então, como que talvez eu responda errado por não ter entendido a pergunta. Se eu entendi, vou repetir. A doutora está perguntando se a quantidade de pessoas que eu, por exemplo, já conheci, o Marginal, o Rodoanel, o volume de famílias para o reassentamento? Sim. Essa é uma pergunta. Sim. Eu não sei precisar quantos, mas eram bastante, um volume grande. Então, nesse workflow que existia, o senhor está familiarizado com o workflow? Sim. Nesse workflow que existia, ele era transmitido de área para área, certo? Sim. Ele é sistêmico, tá? Tá, e como é que ele funcionava? Se você sabe Eu dizer. não posso, nesse período de 2009, eu não sei. Hoje funciona, a pessoa aprova, ele passa para o próximo nível, linha de aprovação, mas é isso. Tá, só mais uma pergunta, na verdade, eu até acho que o senhor já respondeu, mas só para ter certeza se é a mesma pergunta. Na auditoria, o senhor fez a análise apenas daquelas pessoas e fatos que foram enviados pela MERS e pelo Ministério Público para a DEXA. Nesse episódio, sim. Tá. Sem mais perguntas. Bom, então agora, defesa de José Geraldo Casas Vilela. Vamos lá. Quando no relatório de auditoria você identificava os responsáveis
autorização, tudo, você verificava isso através do usuário que ficava constante no sistema, é isso? Isso. Nesse workflow, que é o sistema interno de aprovação, ele vai registrando o nome. Quem implantou, aí tem as cadeias de aprovações. Perfeito. E aí, com relação às cadeias de aprovação, esses limites de valores de autorização, o chefe de departamento, ele pode, é comum, ele pode autorizar valores de R$10 mil, R$100 mil? Não sei como que era a determinação nesse período. Mas quando você realizou a auditoria interna, você não se preocupou em dar uma olhada em relação a essa questão fui aos fatos de quem ao qual eram os nomes ali envolvidos, né, que apareceram na documentação. Ok, mas é que no relatório você menciona nomes dos envolvidos também. E em nenhum momento analisou essa questão do limite que ele poderia ou não autorizar? Não, eu fui nos fatos. Ok. Sem mais perguntas. Bom, defesa de Mércia e Márcia já se manifestaram, né? Então, defesa de Tatiana Helena de Souza Cremonini. Quando uma pessoa estava sendo reassentada, qual era o procedimento? Se a pessoa escolhesse, eu quero ser efetivamente assim, eu não quero ser indenizado, eu quero receber um apartamento. Quem fazia essa aprovação? Por quais instâncias passava? Isso é uma rotina da área. Se eu responder, eu não sei responder, porque é uma rotina da área. O senhor sabe dizer se era esperado, por exemplo, que o diretor de engenharia fizesse essa aprovação? Eu não sei dizer. Na verificação da documentação, na documentação analisada pelo senhor na sua auditoria, o senhor encontrou algum documento, e não relato, documento relativo à senhora Tatiana, que é acusada, certo? Não. Sem mais perguntas. Ok, podemos precisar.